Se dá para vir mais para cá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, em definitiva, aí para a nossa live aí sobre como acoplar e desacoplar o conjunto de plantio, né? Falar uma boa noite para a galera aí. Eu vi que tem uma turma que já chegou aí, né? Vanessa, Alexandre Barcelar, grande Paulo Eduardo, lá de Cristalina, Jânio, de Formosa, muito bem-vindo aí, o Anderson, grande Eu vi Anderson. O Cleiton ali também. O Cleiton também, ó. Opa, guri, tudo bom? Você que é o Cleiton, o Cleiton Portioli, o rapaz está ficando sucesso também. Grande Pedro Bato, está presente aí em todas as nossas lives. O Leandro Dias, o Maurício, o grande Maurício, Alan Damasceno, Vinícius, ó. Muito bem-vindo aí, viu? Obrigado pela presença, viu, André Montiel? Agradeço muito a presença e espero contar com você aí nas próximas lives aí para você compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento aí com a gente, tá bom? Grande João Alves, já chegou também, tá chegando aí, né? Ó, opa, João Alves, tudo bem? Muito bom ter você aqui, tá bom? Peraí, vamos só dar uma pausinha no vídeo aqui, pessoal. A gente já volta aí. Aí. Pessoal, voltamos realmente agora em definitivo. A gente estava abrindo a nossa live pessoal do Instagram aqui também, tá? Sejam muito bem-vindos em definitivo. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. A gente está vendo aí que tem um pessoal aí que está fiel às lives, porque, assim, pessoal que está buscando conhecimento mesmo, né? Não posso deixar de mencionar aí, né? O Acácio, que já chegou aí, já mandou uma boa noite aí. Grande Acácio, está na luta aí, pela segunda semana consecutiva aí, tá despontado aí nas cabeceiras das perguntas, né? Eu que cheguei ontem já vi que o Acácio é famoso aqui, né? Nas lives, né, de ontem e hoje. Isso aí, Acácio, parabéns. Já, a semana passada ele já ganhou um boné e essa semana já está na luta aí para ganhar outro, tá? Bom, daqui um pouco tá fazendo coleção, né, o Acácio? Pessoal, sem mais delongas, né, não deixe de se inscrever nos nossos canais aí, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e no nosso Instagram, né? Lembrando que as nossas lives sempre estão sendo gravadas e ficam disponíveis, depois que finaliza a live ao vivo aqui, as lives ficam disponíveis nos nossos dois canais, que é o Instagram e o nosso YouTube, né? Então, não deu tempo de eu assistir a live tudo, depois você para com o tempo, assiste, tomando um cafezinho ali, com paciência para você acompanhar a live e ver o conhecimento. O interessante não deixem de assistir, não deixem de compartilhar os links, mesmo da live que já esteja gravada, porque a nossa intenção é que o conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível, né? Porque o conhecimento é um conhecimento de graça, né? A gente não está cobrando nada para tá passando esse conhecimento para vocês, tá bom? Então, eu agradeço a presença de cada um aí e vamos lá falar sobre acoplamento, né, de implementos, né, do conjunto de plantio, tá? Voltando então, pessoal, para a gente começar a falar aí, a gente vai falar aí sobre a parte começando a falar sobre o engate da plantadeira, né?
esse engate da plantadeira aí, ele está diretamente relacionado aí ao nivelamento da plantadeira, né? A gente tem aí a lança, tem as mangueiras e tem um engate propriamente dito da nossa plantadeira, né? Uhum. Onde que a gente tem aí, pessoal, ó, os dois ajustes aí que a gente vai fazer o quê? É onde a gente faz a regulagem desse cabeçalho, da altura do cabeçalho, né? Então, com base lá no nivelamento da plantadeira, como é que a gente vai verificar isso? Já no próximo slide aí a gente já vai falar sobre isso, né? Então, essa parte dos parafusos eu vou mudar. Se eu quiser baixar, eu subo o cabeçalho, porque a hora que eu engatar a plantadeira no trator, que ela colocar o peso, ela vai ficar com o cabeçalho mais baixo, né? Então, se eu quiser levantar a frente da plantadeira, eu vou baixar esse engate. Se eu quiser abaixar a frente da plantadeira, se eu quiser abaixar a frente da plantadeira, eu vou subir esse engate, e se eu quiser levantar, eu vou abaixar o engate, é ao contrário, tá bom? E como é que a gente verifica isso? Com a plantadeira no chão, a gente vai fazer o quê? A gente mede ali uma medida simbólica, né, porque a gente sabe que o solo é irregular, a gente mede a distância da frente da plantadeira e a traseira dela ali, mais ou menos no meio do chassi. O que acontece? Para ela estar nivelada, é o quê? A dianteira tem que estar bem próxima à traseira. Então, a gente está com a conexão nivelada, tá bom? Então, nesse ponto aí, a gente tem a plantadeira nivelada. Então, já começa aí com essa questão do acoplamento de forma correta. Porque o que acontece, né, Flávio? Se a gente tiver a frente da plantadeira muito abaixada, eu vou ter pouca pressão nos meus carrinhos vão estar com pouca pressão, e eu vou ter muita pressão nos meus discos de corte, tá? Um dos pontos que um dos efeitos que isso pode gerar é o meu desgaste prematuro dos meus discos, tá? E outra coisa, se eu fizer ao contrário, né, a plantadeira está empinada, eu posso ter muita pressão em cima dos carrinhos, e a gente sabe que a gente tem algumas áreas irregulares aí, que às vezes isso chega no limite da minha mobilidade, da flutuação do meu carrinho ali, e chega a quebrar o suporte das molas lá da pressão do carrinho. Isso, e às vezes você vai perder até um poder de corte lá no disco de corte de palha, ali na parte dianteira da máquina. E interessante também, Eduardo, e os demais que estão nos ouvindo, como vocês estão observando na foto que a plantadeira ela tem contato com o solo quase que na sua estrutura toda, né? Quando a gente olha lá a largura dela e o comprimento, desde lá da rodinha cobridora no final, até quando a gente olha para o disco ali de corte na palha. E procurar sempre um terreno nivelado para ver esse nivelamento, né? Isso. Outra coisa, né, que é um efeito desse excesso de pressão nos carrinhos aí, pessoal, é que às vezes você tira a pressão do carrinho para não compactar. Lembra lá na nossa live de plantabilidade que a gente falou hoje de manhã, que as rodinhas calibradoras de profundidade, elas são responsáveis por fazer aquela pré-compactação ali nas laterais do suco, né? Então, se eu tiver um excesso de pressão, mesmo eu estando fazendo a regulagem, tirar a pressão lá nas minhas molas, se a plantadeira estiver empinada, ou seja, o cabeçalho estiver muito alto, de nada vai adiantar eu tirar a pressão da mola, porque ela vai continuar fazendo pressão em cima dos carrinhos, tá? Então, ou seja, eu posso ter um excesso de compactação lá das laterais do meu suco, né? Perfeito. Então, vai atrapalhar lá a minha questão da minha plantabilidade. Ou seja, a gente está falando aí do primeiro princípio do plantio que a gente falou hoje de manhã, que seria, no caso, a abertura do suco, né? Dando sequência aí, gente, o que a gente tem aí? Na plantadeira, a gente já viu que ela tem que estar nivelada, né? Para quê? Para que eu tenha aqui para que a gente tenha uma uniformidade na passada da plantadeira. Eu tenho um disco cortando, eu tenho o meu carrinho fazendo a abertura do suco, soltando a semente ali e fazendo a cobertura, né? Tá certo? Então, o que a gente tem aí, pessoal? Outra coisa que é da parte do acoplamento, as válvulas de controle remoto, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem a válvula série 100 ou 101, né? A gente tem aí a questão da válvula 300 ou 301, que a gente popularmente conhece como a VCR de luxo, né? Isso. Porque ela tem controle de vazão, né? E um botão seletor.
A gente tem aí o controle do regulador de vazão, a gente vai falar da importância desse regulador aí e para que ele serve. E a gente tem o seletor também de 3 posições, né? No caso, por isso que ela chama VCR de luxo, porque a gente tem o controle de vazão e tem a seleção de funcionalidade da VCR, tá bom? Como que funciona isso? Lá atrás, na visão do trator aí, a gente está vendo aí a traseira de um 7J, né? Eu tenho lá a VCR 300 e a VCR 100, né? Dando sequência aqui, aí eu tenho lá dentro do trator as minhas 3 alavancas, né? Eu tenho 3 VCRs aí, então tem 3 alavancas lá dentro do trator, né? Então, o que eu tenho? A minha VCR1 é o seguinte, a gente tem uma regrinha aí, né? A gente acompanha aí lá dentro, a gente sentado no banco do operador, olha a sequência das VCRs para frente, os acionamentos das alavancas e o acionamento da VCR lá atrás, né? É meio que invertida a ordem, né? Um é da direita para a esquerda, outro é da esquerda para a direita, tá bom? Então a gente tem lá a VCR1, a VCR2 e a VCR3, tá bom? Tem muita gente, a gente roda no campo aí e a gente já viu que tem muita gente que engana, a gente sabe assim, se eu perguntar qual que é a VCR1, qual que é a VCR2, o pessoal não entende. O pessoal confunde o número das VCR. Sabe que é essa aqui que aciona a VCR lá atrás porque está conectada, né? Tá bom? Então a gente tem aqui ó, também, a gente tem as travas da VCR, que ela limita, essas aí são as travas de transporte que a gente fala. Ou a gente trava ela para a VCR para eu não acionar durante o transporte, e eu também tenho uma trava de flutuação, né? Que ela não libera a minha alavanca para eu chegar em flutuação, tá? E eu tenho aqui, ó, as posições de trabalho da minha alavanca, né? Que seria o quê? Neutro, retração, extensão e flutuação, né? Tá bom? Então, a gente vai falar sobre essas posições de trabalho agora, né? Então, eu tenho aí meu conjunto de alavancas e eu tenho um esquema em cima aí, né? Onde eu tenho 4 posições, né? Eu sempre faço essa pergunta para o pessoal. Quantas posições que a gente tem na alavanca da VCR? Todo mundo fala 3. Mas, na verdade, são 4 posições, né? Eu tenho a posição neutra, né? Que é quando não está sendo feito nenhum acionamento. Então, o que eu tenho? Eu puxando para trás, a alavanca para trás, eu tenho extensão. Eu empurrando no primeiro estágio para frente, eu tenho retração. A gente já vai falar o que é isso. Por que a gente tem diferença de retração com extensão, né? E mais à frente, eu tenho a posição de flutuação, né? Então, tudo isso são 4 posições que a gente utiliza na alavanca para poder fazer a operação dessas válvulas de controle remoto, né? VCR, popularmente conhecida, né? O que a gente tem aí? São modos operantes aí para a gente poder trabalhar com a VCR. Como que a gente conecta a plantadeira nas VCRs, né? Eu tenho aí um detalhe muito importante na VCR. Eu tenho o meu regulador de vazão, pessoal. Até conversando com o Flávio hoje mais cedo sobre justamente essa questão dessa regulagem. O que é o correto, pessoal? Eu vou conectar a plantadeira no meu trator pela VCR. O que eu vou fazer? Eu fecho o meu regulador de vazão e eu tenho que abrir os meus registros lá atrás. Por quê? Principalmente os do registro do vácuo, né, na plantadeira do Allflex. Porque lá cria-se uma restrição no fluxo de óleo. Então, eu vou fazer o quê? Eu conecto a minha alavanca aqui, a minha mangueira na minha alavanca da VCR, lá no meu engate rápido, e se eu acionar ele e a minha restrição estiver toda fechada lá na plantadeira, e eu abrir e ele estiver todo aberto aqui, eu vou estar mandando vazão total da VCR e está tudo trancado lá atrás. Ou está semi-trancado. Como que é a forma certa? Eu abro todo o registro lá da plantadeira, e vou abrindo gradualmente. Na hora de conectar, ele vai estar fechado, e vou aciono a VCR na posição ou de retração ou de extensão, depende da funcionalidade que você estiver acionando, e você vai abrindo gradativamente esse regulador de vazão, para que eu tenha o aumento gradativo do fluxo de óleo lá principalmente na minha turbina do vácuo. Sim, né? Perfeito. Acho que não poderia ser explicado melhor, né, Eduardo? Até porque a fonte de óleo é o trator, né? E a gente quer evitar dano não só na fonte, mas também para quem está recebendo o óleo, e é o implemento que está ali atrás. Então, essa
Esse é o jeito mais correto e o que a gente tem batido também em clientes e com concessionários de fazer o acoplamento e na hora de você fazer a regulagem ali, tanto do CCS quanto do vácuo. Tá certo? Então, pessoal, lembrando então, né? Conectei a mangueira, o meu regulador de vazão tem que estar fechado, né? Olha lá, eu tenho até indicação que eu girando no sentido anti-horário, no caso aqui, eu vou girar aqui no sentido anti-horário, eu vou estar aumentando a minha vazão. Então, eu tenho que girar horário para poder fechar o meu fluxo de óleo, tá bom? Então, isso aí trabalha, ele tem uma válvula aí dentro que ele vai trabalhando uma linha, como se diz, uma linha que sente a carga da minha VCR. Então, o sistema do trator já é preparado para isso, para que eu possa fechar, tá bom? Então, é uma composição mecânica aí que eu consigo fechar, fazer uma restrição, né? Não é bem uma restrição, é um desvio, né? Como se fosse um sensor de carga ali atrás. Isso, né? É isso mesmo. Que ele vai, você fala para ele que vai aumentando a demanda, ele vai aumentando o volume de óleo, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, o sensor, o registro da CCS, né? Esse aí a gente regula primeiro a velocidade de subida e descida da plantadeira na plantadeira dual flex, né? E depois a gente vai lá e regula a pressão da CCS, né? E logo abaixo aqui, ó, a gente tem os dois registros lá da plantadeira dual flex que a gente tem que deixar totalmente aberto e regular o vácuo pelo regulador de vazão. Pessoal, isso é muito importante, pelo regulador de fluxo, né? Que eu vou fazer o ajuste do vácuo pelo regulador de fluxo, não pelos dois registros lá. Aqueles registros, pessoal, causam restrição. Então, o que acontece? Se eu aumentar o fluxo aqui no trator e restringir lá nos registros, eu vou gerar um aquecimento desse óleo hidráulico. E esse óleo hidráulico, ele volta aquecido para dentro do trator. Então, isso pode gerar, dependendo do nível que isso atingir, eu posso gerar um desgaste prematuro dos meus componentes, tanto da plantadeira quanto do meu trator. Sim. Então, isso pode me gerar um problema futuro. Às vezes não dá problema na hora, né? Mas pode dar um problema futuro. Por mais que tenha o retorno ali para o tanque, nas conexões, né, Eduardo, que você vai mostrar para o pessoal ali na frente, a gente tem que procurar evitar isso que você está dizendo, com certeza. Tá bom? Tiago, eu estou vendo aí que parece que a gente tem algumas perguntas aí já. Tem porque eu já estou vendo aí o Pedro Ubato aí, né? Tá? Ó, o Pedro aí, esse nivelamento é igual para plantadeira com disco ou botinha? Sim, Pedro. O nivelamento acontece da mesma forma. A gente coloca ela na condição de plantio e verifica se a frente está nivelada ou não, né? Se a traseira está nivelada com a dianteira, né? Independente se é disco ou se é botinha. Eu tenho que olhar eu já cheguei em várias fazendas onde que eu verifiquei a plantadeira na hora do plantio e a plantadeira estava com a traseira empinada, né? Aliás, ela estava com a frente empinada. E o pessoal justamente estava reclamando de performance de disco de corte. Dava pressão e o disco não cortava direito, Sim. né? Então, foi um dos problemas que a gente encontrou já em campo com essa questão, né? Outra pergunta aí que a gente tem, o Acácio. O Acácio não deixa de fazer uma pergunta, não. Ele não deixa passar batido, não. Essa pressão dos carrinhos muda a profundidade da semente no solo? Acácio, dependendo da condição do meu solo. Se eu tiver um solo mais arenoso, sim, porque ela não tem tanta... A roda pressiona ali o meu solo, e como se ele for bastante arenoso, eu consigo ter um afundamento dessa roda no meu solo. Então, dependendo da condição do meu solo, eu posso ter, sim, uma mudança aí não é uma mudança tão expressiva na profundidade, mas sim, eu posso ter algumas alterações de profundidade, sim. Complementando, Eduardo, e também o Acácio, imagina o seguinte, nós temos a gravidade agindo em cima da linha, fazendo peso, e aí eu estou dando um pouquinho mais de pressão no carrinho, né? Isso. E aí o que eu tenho de força de baixo para cima empurrando essa linha, basicamente é só o solo ali com a resistência à penetração. Isso. Então, eu não vou mudar muito a profundidade, até por isso que tem a regulagem lá atrás da profundidade da semente, mas como você comentou, se eu tenho solo que talvez não é tão pesado, é mais leve, eu posso ter um afundamento ali, posso ter uma diminuição, na verdade, um aumento da
da minha profundidade ali da semente, mas no geral, se a gente tiver um solo aí que for mais difícil de ser trabalhado, mais duro de penetrar, talvez você não veja muita diferença, né, Cássio, na prática. Isso, justamente. Tem mais pergunta, Thiago? Tem. Dina Pinheiro. Esse ajuste vai interferir na potência do trator? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta, né? Você Muito responde para nós, Fábio? Olha, se ela estiver falando do nivelamento, com certeza. E aí, dependendo do tipo de solo, a gente vai ver até um agravamento, né? Então a gente pode notar se a plantadeira está muito com a traseira levantada, muito ali de boca, ali com a frente mesmo dela, ou ao contrário, né, com a frente empinada, a gente vai ver diferença na demanda de potência, com certeza. Por isso que é o correto, tá bem nivelado. Né? Isso. Principalmente se a gente estiver usando botinha lá no sucador de adubo. Ao invés do disco duplo, né? Isso. Que a exigência é maior, com certeza. Isso. Muito boa pergunta, mas sim, a gente vai anotar. Certo. O Benício Emanuel, qual o motivo da VCR ser invertida da saída na traseira? Assim, o Benício, deve ser por alguma questão de fabricação, de confecção do bloco. É próprio desenho ali do circuito hidráulico e bloco, não tem uma explicação ali lógica a princípio não, Benício. Tá bom? Alain Damasceno Rosa, né? Esse procedimento da válvula de controle de fluxo tem que ser feita em outros implementos? Assim, o Alain, o que acontece? O que a gente falou aí? Quando eu tenho o acionamento da vazão, principalmente em fluxo contínuo, que a gente vai ver aí daqui a pouco pelo seletor de 3 posições, é onde o trator manda o fluxo de óleo de forma constante. Esse tipo é um pouco mais assim, ele pode ser mais prejudicial dependendo do implemento que você tiver lá atrás, tá bom? Mas assim, às vezes não depende de tudo, né? Mas assim, o importante é você fazer esse ajuste sempre, porque às vezes você está regulando ali até um implemento que ele pode até estar subindo agressivamente, ou até ele está levantado e você quer baixar ele, né? Quando você conecta ele em flutuação que vai fazer o acionamento, às vezes, você tem que tomar cuidado porque ele pode estar agressivo. Então, por isso é importante também estar fechando e fazendo a liberação aos poucos, né, Flávio? Perfeito. Se o implemento não te demandar ali o fluxo contínuo, pode seguir o barco, né? Não precisa. Tem mais uma pergunta aí. Ronaldo Nunes Santos. Como fazer a regulagem das alavancas para ela subir automática? Então, a gente vai falar sobre essa questão que a gente chama de detente, né, Flávio? A gente já vai falar sobre isso aí na apresentação. Ali pra frente. Logo na sequência aí, porque a gente está falando sobre as válvulas de controle remoto, a gente falou sobre o regulador de fluxo e agora a gente vai falar sobre o seletor de 3 posições, né? Tá certo? Então, vamos dar sequência aí, tá? Então, a gente tem aí, ó, justamente o nosso seletor de 3 posições. Quando eu tenho lá o A, o B e o C, tá? O que você me perguntou, o Ronaldo? Como que eu faço para subir automático e chega lá em cima, ela desliga a VCR? Se foi isso que eu entendi, né? A gente chama isso de detente automático. Tá vendo a posição B aí, ó? Eu tenho lá, ó, uma retenção mecânica, que é o quê? Quando eu faço acionamento dessa VCR, tanto em retração quanto em extensão, tanto para frente quanto para trás, eu tiro a mão dela, ela vai ficar presa, tá? Assim que ela ficar presa, que ela subir, por exemplo, eu tenho até o desenho dela, é um cilindro. Por quê? A hora que o cilindro chegar na posição extrema dele, que a pressão aumentar, ela vai fazer um desarme mecânico na minha alavanca. Ela, tanto na retração quanto na extensão, quando o óleo não tiver mais para onde ir, ela aumenta a pressão e eu faço esse desarme mecânico da minha alavanca. Então, isso a gente chama de detente automático, tá? Agora, quando eu tenho detente constante, é a letra A aí, ó, que eu tenho até o símbolo de um motorzinho com 2 setinhas do óleo passando por dentro dele. Então, isso é o quê? Detente constante. Quando eu coloco ele nessa posição, o que está me falando? O trator vai continuar mandando óleo de forma constante para o meu trator, para o meu implemento, perdão. E o que vai regular esse volume de óleo? O regulador de fluxo, né? Então, esse regulador de fluxo ele é muito importante, principalmente para quando a gente vai trabalhar com um detente constante.
E a gente tem essa posição C aí, ó, que até a gente tem um desenho aí de uma concha, né? Que seria o quê? Uma carregadeira frontal, alguma coisa assim do gênero, uma lâmina. Por quê? Eu não posso ter detente com a lâmina, porque se na hora que eu puxo, que eu tiro a mão da alavanca, eu quero que ela para. Mas, na verdade, o que se eu te colocar o detente automático? Ela vai ir até chegar ao final de curso do meu cilindro. Então, eu tenho que, até por questões de precaução, na hora que eu for selecionar uma lâmina, alguma coisa assim que eu não posso ter detente, porque eu posso causar um acidente com isso, eu tenho que colocar nessa posição sem detente, para que quando eu tiro a mão da minha alavanca, ela volta, ela fica no neutro automaticamente ali, e já corta o movimento do meu implemento frontal ou traseiro, que seja, quando eu tiver sem detente aí, tá bom? Então, essas seriam nossas 3 configurações da alavanca de luxo, né? Perfeito. E olha um detalhe muito importante, pessoal. Tá vendo que a gente tem um livrinho aí por cima da cabecinha do nosso seletor? Isso aí, pessoal, toda vez que vocês virem esse livrinho aí, é o quê? Tem informações sobre essa regular, sobre essa simbologia aí, para você referenciar com o manual do operador, tá? Eu tenho informações sobre essa seleção aí lá no manual do operador. Inclusive, todas as informações que a gente está passando para vocês, a gente tem no manual do operador. É de lá que a gente tira essas informações para poder passar para vocês, tá bom? A gente só dá um resumão aqui e passa para vocês, tá bom? Como a gente faz essa conexão, né? Uma transmissão mecânica, né? Uma plantadeira mecânica e um chassi simples, ou seja, até 17 linhas, né? Onde eu não tenho o famoso tandem, né? Então eu tenho aí, ó, a ligação, eu tenho as duas VCRs, tanto a de luxo quanto a simples, a de 100, né? Eu tenho aí a A, que é a VCR 300 ou 301. Quando eu tenho a plantadeira simples, pessoal, eu vou ligar nela o vácuo e a CCS, que são interligadas uma com a outra, tá? Porque ali eu vou fazer o ajuste da minha vazão para mim poder fazer o ajuste do vácuo e depois a minha CCS, tá bom? E eu vou colocar o quê? O meu B, que vai ser a minha VCR 100, que eu não tenho regulador de fluxo nela, eu vou colocar para levantar e abaixar a plantadeira, tá bom? E a gente tem embaixo, que é o C, que é o nosso retorno livre. A gente vai falar disso lá no final da nossa live, que é o quê? Que é justamente qual que é a importância desse retorno livre, tá? O que a gente tem aí? O acoplamento de sistema de transmissão variável, só que, porém, numa plantadeira simples, né, pessoal? Ou seja, não é um tandem, tá? O que a gente tem aí? O A, que a gente vai falar o quê? Pressão, porque, olha só, pessoal, presta atenção entre as pontas marrons e as pontas azuis aí, que é uma diferença aí que a gente vai falar. Então, eu tenho aí o A, que é a pressão do motor do vácuo e da turbina da CCS, certo? O B, o retorno, tá? Então, A, pressão, B, retorno. Então, eu tenho aqui o C, opa, pressão. Mas eu não coloquei pressão no A, que é embaixo? Tá. Por que a gente tem isso, né, ô Flávio? A gente está ligando o vácuo e a turbina da CCS. Para eu desligar o motor do vácuo e da turbina da CCS, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar em flutuação. O que acontece com o motor da turbina lá, das duas turbinas, tanto do vácuo quanto da CCS? Se você desligar no neutro, o que acontece? Ela para de girar ao mesmo tempo? Não para, né, Flávio? Não. Ela não para de girar, ela continua, ela tem uma inércia lá e continua girando. Ou seja, de motor hidráulico passa a ser uma bomba hidráulica, né? Fazendo pressão na linha de retorno. Só que a minha VCR está fechada, eu não tenho para onde esse óleo ir. E ele criando essa pressão na linha de retorno, vai justamente nos meus reparos do meu motor, causando assim desgaste prematuro dos meus reparos, né? Dependendo da rotação e da condição, às vezes pode chegar até na questão de até danificar, até estourar os reparos ali na hora, tá? Então, o que acontece, pessoal? Motor do vácuo, motor da CCS, eu desligo colocando em flutuação. Por que pressão? Tiago, abre para mim a tela um pouco, não precisa abrir toda não, só deixa pequenininha a gente lá. Por que eu tenho aí, então, a pressão do meu motor do vácuo ligado em retração? Para que de retração, eu simplesmente jogue a alavanca mais para frente
para a flutuação, para eu fazer o desligamento, né, Flávio? Porque se eu colocar em retração ali para trás, eu vou ter que desligar ela em neutro, cortando de uma vez o fluxo de óleo, causando esse problema de aumento da pressão na linha de retorno, tá? Então, isso é muito importante, é uma das orientações que a gente mais faz no campo, é um dos problemas que mais acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que isso é a vida útil da nossa máquina, né, Flávio? Perfeito, tá? Eduardo. Isso mesmo. Tá? Então, a gente vai aí no C, volta só lá na apresentação para a gente, Thiago. Pode deixar a telinha pequena. Tá? Então, a gente, lá na nossa apresentação, o que a gente tem aí? O nosso ponto D, que é o quê? Então, a transmissão variável. Por que eu tenho a transmissão variável? Eu tenho diferença entre retração e extensão. Pessoal, numa plantadeira, eu preciso de mais fluxo de óleo para levantar ou para baixar a plantadeira? Lembrando que eu tenho todo o peso da plantadeira, a plantadeira carregada, todo o peso de adubo, semente em cima dela. Ou seja, então, o meu cilindro, ele precisa de mais força, eu preciso de mais volume de óleo para levantar a minha plantadeira. Com certeza para levantar, né? Isso, justamente. Então, a gente tem o quê? A nossa extensão, ela provém um pouco mais de volume de óleo para a gente poder ter essa maior pressão lá de levante, para a gente ter essa maior força de levante. Tá? Até por questões do cilindro, construção física do cilindro, que para retração a gente tem a haste lá que já ajuda a preencher um pouco do volume lá do nosso cilindro, tá? Então, necessariamente, em retração, eu tenho menor fluxo, eu vou ter um menor volume de óleo, tá? Então, por isso que, para levantar a plantadeira ou transmissão variável, onde eu demande mais fluxo de óleo, eu tenho que colocar a pressão, a vazão maior de óleo na parte de cima da minha engate, da minha VCR. Até na tampinha tem sinalização lá do cilindro expandindo, tá bom? Então, a gente tem lá o E, pessoal, que é o quê? Pressão também, que é o quê? Volume de óleo para levantar a minha plantadeira. E o F, que é o meu retorno do óleo para baixar a plantadeira, tá? Porque se o óleo, se ele está voltando, se está baixando, o óleo tem que voltar para algum lugar, no caso, volta para dentro da VCR, tá? E a gente tem um G lá, que é o retorno livre. Pessoal, essa ligação é a ligação de uma transmissão variável com plantadeira chassi simples, né? Ou seja, até 17 linhas, tá? A gente tem a transmissão dual flex, né? A transmissão variável com plantadeira dual flex, que é o tandem, né? O famoso tandem. O que a gente tem lá, ó? O A, a gente tem motor do vácuo, né? A gente tem até uma diferencinha aí. A pressão do vácuo e a questão da... volta lá na apresentação para a gente, Thiago. A gente tem a pressão do vácuo, né? O volume para o motor, o volume de óleo para o motor do vácuo, e a gente tem o retorno do motor do vácuo, né? E a gente tem lá também, continua tendo o volume, a pressão para a taxa variável, a transmissão variável, e o retorno da transmissão variável. E a gente tem aqui, ó, a pressão de levante, o que muda na transmissão, na plantadeira dual flex? A turbina da CCS trabalha em conjunto com o circuito hidráulico de levante da plantadeira, né? Então, quando eu levanto a plantadeira, ele corta o fluxo de óleo da minha CCS e a minha CCS desliga, né? E quando eu baixo a plantadeira, ele manda o óleo lá para eu fazer o meu ajuste, para eu ter a minha rotação na minha CCS, né? E eu tenho aqui o meu retorno livre, né? Então, a gente tem uma diferença um pouco aí da nossa plantadeira, que é tandem, ou seja, que é a dual flex, né? Ou a simples, né? A gente tem essa diferencinha aí, mas todas com transmissão variável, tá? Então, o que a gente tem aí? O acoplamento elétrico da nossa transmissão variável, né, Flávio? É muito importante essa conexão, sempre cuidar, essa tomada do isobus aí, tem um conector de 7 pinos, que é a conexão elétrica, a grande conexão elétrica, né? E o nosso conector isobus, que é o sistema de comunicação da nossa plantadeira com o trator, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa tomada aí, pessoal, porque se esses pinos oxidarem aí, zinabrar, alguma coisa assim, eu vou ter perda de comunicação, né? Então, eu posso ter problema de deixar de plantar,
posso ter problema de oscilar, questão da plantadeira plantar ou não plantar, e ficar oscilando, gerar código de erro. Então, tem muito problema que isso aí pode acontecer, tá? Inclusive, né, ô Flávio, nessa tomada aí, se eu tiver problema com essa tomada, ela afeta diretamente a minha antena do sinal Starfire, ali, da minha antena GPS. Tá? Bem lembrado, Eduardo, ali até nos tratores a gente tem um terminador ali próximo na rede CAN, e toda a comunicação feita com Starfire 3000 e TC 6000, ela se dá num terminador que, se a gente mexer ou tiver um pinozinho alterado ou puxado ali por algum problema, a gente vai ter a reflexão lá na parte dianteira da máquina, no caso o piloto e outras informações de mapeamento e documentação. Isso. Muito bem lembrado. A gente tem que tomar muito cuidado. Pessoal, isso é conexão elétrica, então nada de bater água com pressão aí nesses conectores, nesses terminais aí, tá bom, pessoal? Que isso aí pode gerar uma dor, às vezes não fica nem caro o reparo, mas gera uma dor de cabeça tremenda a respeito disso aí, tá bom? Dando sequência aqui, aí aqui a gente tem esse outro conector também, né? A gente tem 2 conectores da Isobus, né? Então, geralmente o pessoal faz o quê? Desconecta só esse conector C. Ele não deixa, o pessoal deixa o conector B conectado lá e desconecta somente o conector A e o conector C para desacoplar a plantadeira, tá bom? A gente tem aí a conexão das mangueiras, né? Da plantadeira do Allflex. Esses dois blocos aí ficam lá na cabeçalho da plantadeira, né? Onde eu tenho aí, ó, a pressão do marcador, o volume de óleo para o marcador esquerdo, né? E eu tenho aqui o retorno desse marcador esquerdo, né? E eu tenho aqui embaixo o meu retorno livre, lá, esse engate aí a gente está mostrando lá no nosso trator, tá bom? O volume de óleo para levantar a plantadeira do lado esquerdo. A gente tem o retorno da plantadeira para levantar, de levante do lado esquerdo. Ó, então a gente tem um bloco aí, pessoal, que divide os lados da plantadeira. Se eu tiver uma plantadeira que está com problema de subir um lado mais que o outro, está dando diferença aí, eu posso ter um problema aí nesse bloco. A gente por aí já começa a fazer um diagnóstico, né? Eu tenho aqui, ó, a pressão de levante, o volume de óleo que vai fazer levantar o meu lado direito, e aqui o meu retorno do lado direito, né? O retorno de levante. Eu tenho aqui, ó, então, o meu óleo que vai lá para o meu marcador direito, e aqui o meu retorno do marcador direito. Pessoal, e aqui mais importante, eu tenho o retorno da CCS. Pessoal, eu peguei um problema no campo, Flávio, que esse conector estava mal conectado, e o CCS não ligava. Quando a gente foi conferir esses conectores aí, o conector da CCS estava mal encaixado e não estava fazendo hora. Para tirar é fácil, né? Tranquilo, né? E como a gente estava tentando ligar a plantadeira e tudo, pensa na pressão que estava retida dentro da mangueira da CCS. A gente teve que fazer um procedimento de segurança lá, teve que desrosquear o conector para a gente conseguir tirar a pressão da mangueira. A gente não conseguiu fazer a conexão dele, por mais força que a gente tivesse feito lá no engate rápido, tá? Então, a gente não pode esquecer de ligar nenhum desses conectores aí, porque o que acontece? Eu posso ter uma retenção em algum lugar aí das mangueiras, tá bom? O que a gente tem aqui? Retorno livre, tá? O Flávio tem bastante experiência nisso aí. Você pode explicar para a gente, Flávio, qual que seria a importância desse retorno livre aí para a gente? A importância do retorno livre nos sistemas hidráulicos, Eduardo e o pessoal que está ao vivo conosco, é sempre fazer a troca de calor do sistema, no resfriamento do óleo, sempre quando eu tenho um implemento e uma máquina. E acho que isso também, essa imagem está muito ligada com o que você falou lá no início, para todo o pessoal e para nós aqui, a respeito de como é que a gente vai fazer a regulagem ali de CCS, vácuo, e evitar que alguma coisa dê problema. Então, todo o retorno livre, pessoal, ele tem que estar desobstruído para evitar possíveis aquecimentos, ou até quando você tem uma aceleração do óleo ali, porque você tem uma restrição, e pode gerar um problema, e esse problema às vezes a gente não vê ali na foto, não vai ser refletido ali nas turbinas de CCS ou vácuo, ele talvez vai acontecer lá na máquina, num bloco hidráulico, ou talvez até no trator. Então, acho que a recomendação é sempre deixar ele livre, e a função dele é fazer essa troca de calor e resfriamento de óleo e evitar danos ali no sistema hidráulico
no geral, né, das máquinas. Isso. Tá. E lembrando, pessoal, que os nossos tratores agora, principalmente da linha 7J, já vem com esse retorno livre já... Bem lembrado. Já de fábrica, né? Já há um tempinho. Isso, já tem um tempinho já. Os tratores 7000, da linha 7000 mais antigos um pouco, tinham que ser retrabalhados essa questão do retorno livre, né? Mas agora já vem de série no nossos tratores para poder ter ali esse engate livre já direto com a conexão. É um sistema de segurança, né? Isso. Preservando um princípio de bom funcionamento de todo o sistema. Certo. Tá. Então, voltando aí para a nossa apresentação, a gente tem aí, então, questão do retorno livre, né? A gente tem aí o A, que é o retorno livre do nosso motor, do nosso vácuo, e o B, que é o retorno livre do nosso motor, da nossa CCS, né? Então, isso aí, pessoal, até coloquei aí, o acoplamento da plantadeira ao trator e nivelamento, né? Então, porque isso aí já faz parte do acoplamento da plantadeira, né? Eu tenho que conectar esse retorno livre lá na nossa plantadeira, tá? Então, igual o Flávio mencionou, é de extrema importância para a gente não ter algum problema dentro dos nossos componentes hidráulicos aí, né? Não ter algum problema mecânico, tá? E acho que, desculpa até te interromper, Eduardo, mas acho que a recomendação, pessoal, o manual do operador, né? Você até comentou. Isso. E como ele chama esse manual do operador, o lugar dele é na máquina. Isso. E óbvio que lá atrás, alguém desenvolveu todo esse procedimento para fazer essa acoplagem que o Eduardo está mostrando, esse acoplamento correto. Então, o que a gente sempre recomenda como John Deere e como concessionário, que é uma mensagem uniforme, é seguir o procedimento. Certo. Então, se alguém sofreu lá atrás para desenhar um procedimento, então por que não seguir? Então, qualquer coisa que vocês vejam que sair fora um pouco, ou sair fora totalmente do que a gente apresentou aqui, quanto ao acoplamento, a gente vai ter algum problema. Justamente. Então, é seguir procedimento, manual, e sempre consultar o concessionário. Muito bem lembrado essa questão do manual. Não é à toa que ele chama do operador, né? Inclusive é do operador, né? Então, tem que estar lá, a gente até, eu brinco, né? Já cheguei em fazendas aí que o trator tinha quase 3 anos de uso, a gente pediu para fazer, porque a gente foi fazer o lastreamento do trator, e o operador foi dos mais satisfeitos lá no escritório, buscar o manual, né? E quando chegou lá, o manual lacrado, o trator tinha 3 anos de uso, o manual lacrado, deu lá até guardado, gosto para ele, né? Deu até gosto, foi como se eu estivesse desembalando um produto tecnológico, né? Tá, tirando o plástico ali, ó. Então, o manual tem que ficar dentro da máquina, pessoal, porque qualquer dúvida que você tiver, você tem que consultar a ele, né? E o interessante, pessoal, é como esses temas de plantio estão rendendo, né, Thiago? Aqui com a gente aqui, né? Rapaz, esse tema tá rendendo. Hoje a gente fez a nossa maior live até agora, no momento, pessoal de manhã invadiu, o pessoal invadiu aqui, né, Thiago? Viu um pessoal invadir aqui, ó, deu 50 minutos, foi muito longa, foi a mais longa, mas, pessoal, o tema plantio, eu falei para vocês no início, acho que tem muitos aí que estão mandando perguntas e comentários que acho que são apaixonados como a gente, né? E o tema de manhã, a gente ficou conversando sobre ele até acho que na hora do almoço, né, plantabilidade. Isso. Assim como amanhã, acho que tem outro tema muito legal, acho não, né, com certeza, que é a seleção de discos e otimização de dosadores. Isso. Então a gente não se importa muito em estender o horário, né, dentro do que o concessionário programou das atividades, mas é como o Thiago brincou aqui com nós, né, o tema de plantio sempre rende e o pessoal gosta, né, e nós também. Já aproveitando o gancho do Flávio aí, né, eu quero convidar vocês para assistir a nossa live amanhã às 7h30 da manhã, lembrando que nossas lives são sempre às 7h30 da manhã, 7h30 da noite, né, a nossa live de amanhã cedo é seleção de discos e otimização dos dosadores, né, pessoal, é uma live, cara, tá muito interessante, vocês vão ver aí, tá um assunto aí, eu vou te falar um negócio, vai chegar perto dessa live de hoje de manhã, de contabilidade, viu? Porque tem muito assunto, viu, pessoal? Tem muito assunto mesmo. E ficou bem bacana a nossa live, bem prática, né? Bem prática, com bastante imagem, tudo assim. Vocês vão curtir bastante, né? Queria chamar a atenção para vocês, né? A gente tem aqui, ó, o nosso 0800, vamos fazer igual o Cleito, né? O Cleito que gosta, né? Levantar com essa mão aqui, porque com essa aqui ficou esquisita aqui, né? Então, a gente tem aqui o nosso 0800, qualquer dúvida que tiver, que a gente não responder online aqui,
vocês podem entrar em contato com o nosso 0800 ou fazer aqui pelo nosso WhatsApp aqui, né? Fica meio esquisito, o pessoal do Instagram deve estar achando esquisito, tô apontando pro teto aí, né? Então, pessoal, aqui a gente tem o nosso WhatsApp, né? Não vou falar que é 24 horas, mas a gente tenta atender ao máximo possível, né? Pessoal, a gente tem algumas perguntas aí, a gente vai estar respondendo. Desculpa pelo horário, porque a gente já até passou um pouco do horário, Zé vai ficar bravo de novo. Vai ficar bravo com nós de novo, né? Ó, o Zé Mário aí. Qual a característica das VCR série 300 e 301? Zé Mário, a diferença entre elas é o circuito do trator, né? Se é o circuito aberto ou o circuito fechado, né? Se a bomba é deslocamento fixo ou se a bomba é deslocamento variável, né? A diferença entre as 300 e 301 é justamente esse ponto aí, tá? Mas o funcionamento delas é igual, tá? O Acácio aí, ó, ele tá querendo o boné mesmo, né? Tem que fazer o anúncio do boné depois? Não, a gente já vai falar. Não, já nem... Não, lembrar da promoção do boné. Nem tá precisando fazer, não. O pessoal tá aí, tá brigando aí, né? Não, mas a gente vai fazer agorinha. Se o óleo esquentar, ou seja, se trabalhar sempre com esse óleo esquentando, além do normal, quais são as danificações que pode acontecer futuramente? Excelente pergunta, Cássio. O que a gente tem aí de problema que pode ocasionar? A gente tem, principalmente, vamos falar assim, lá na transmissão do trator. A gente tem um radiador lá no trator, lá na frente do trator, que é um radiador de óleo hidráulico, né? Esse óleo, se ele não refrigerar, se não tiver poder suficiente de refrigeração, se ele estiver muito aquecido, ele vai ficar quente dentro do trator e vai, ao mesmo tempo, aquecer ali os outros radiadores, principalmente o radiador de água, né, de líquido de arrefecimento, que fica atrás dele. Então eu vou ter um poder eu não vou conseguir arrefecer, né? Primeiro ponto é esse. Segundo, dentro do meu equipamento, eu tenho diversos componentes, principalmente da transmissão, que eu tenho discos de componentes ali, de composição, que pode fazer o quê? Que com a alta temperatura, eles podem vir a sofrer uma desnaturação desse material. Ou seja, vindo a fazer um desgaste extremamente precoce. Eu mesmo já peguei tratores que com 1.500 horas ele danificou, assim, de ficar a transmissão toda preta por conta de temperatura, tá? Pessoal trabalhando e não estava preocupado, não estava fazendo monitoramento, o óleo lá atrás do implemento todo restringido, porque eles precisavam uma rotação específica lá no implemento, e a vazão total do trator. Então, mandava vazão, restringia quase todo o óleo lá no implemento, o óleo voltava para dentro do trator, quase no ponto de fritar peixe, sabe? Exagerando um pouco, mas voltava muito quente, e nesse caso aí danificou a transmissão do trator por conta da da temperatura. O importante é lembrar que acho que a maioria dos componentes hidráulicos das nossas máquinas, eles têm um dimensionamento. Isso. E óbvio que eles têm um fator lá de segurança, isso em qualquer projeto ali de máquina, mas aí, complementando a resposta para o Acácio, eu posso ter dano em qualquer componente do circuito hidráulico, e não é bom, né, a gente trabalhar com temperatura alta, que às vezes a temperatura alta, como o Eduardo acho que frisou bastante aqui na apresentação dele, pode acarretar um aumento de pressão, nesse caso do circuito. Isso. Ou até mesmo uma restrição ali que eu tenho no sistema pode causar um aumento de pressão e, por consequência, a temperatura. Então, eu posso ter qualquer tipo de dano. Tá bom? Então Cássio, é muito importante você acompanhar essa questão da temperatura do óleo hidráulico. A gente eu tenho operadores aí que eu já visitei em algumas fazendas, que no implemento ele tá na operação, seja trator, coletadeira, ele está acompanhando a temperatura do óleo hidráulico. Porque é muito importante no circuito a gente ter esse acompanhamento aí. Às vezes o radiador suja, não faz a manutenção, não faz a limpeza, e eu tenho o aquecimento desse óleo simplesmente por falta de poder de arrefecimento desse óleo, né? Tá? Quem mais? Tem mais uma aqui. Opa, Pedro Bato aí, ó. Tem que fazer algum tipo de análise nesse óleo para evitar algum tipo de problema, já que o maquinário é conectado com vários equipamentos durante a safra? Muito boa. Muito boa pergunta, né? Inclusive, a gente tem aí, são análises de óleo, né,
que fazem... Que é o programa de análise de fluidos. Né? Isso, que é o nosso programa de análise de fluidos, que ele cuida justamente desse ponto aí, viu, Pedro? Que você pode fazer um monitoramento do seu equipamento ao longo da vida útil dele, né? E não só do óleo hidráulico, mas a gente tem de óleo do eixo dianteiro, óleo das reduções finais, óleo do motor, líquido de arrefecimento, todos os fluidos do nosso equipamento, tá? Seja trator, seja colheitadeira, isso aí tudo a gente consegue fazer essa análise de fluido, tá? Isso aí é muito importante que você falou, viu, ô Pedro? Questão de vários implementos durante a safra. Pessoal, óleo, contaminação de óleo, se tem uma coisa que é mais prejudicial do que temperatura, é contaminação de óleo. Porque eu tenho viscosidades diferentes, eu tenho aditivos diferentes entre esses óleos. Então, se eu pegar um óleo, o Highguard, e pegar um outro óleo da concorrência, não tem nenhum outro óleo da concorrência que vá se equiparar ao Highguard. E os nossos sistemas hidráulicos foram dimensionados, principalmente a transmissão do trator 7J, que foi dimensionada para ter o Highguard que consegue manter as propriedades dele, né, da transmissão. Então, se eu tiver um outro óleo, uma outra contaminação ali, pronto, acabou. Eu já vou começar a perder as características do nosso sistema hidráulico, tá? Então, é muito importante, principalmente a alteração de viscosidade e aditivação. Sim. Inclusive, essa aditivação pode até ter reação dentro do trator, Perfeito. Né? Se possível, usar o que a gente recomenda, né? Um óleo só entre trator e implemento. Isso. Como você comentou, o Highguard, né? Facilita tudo ali em relação a evitar esses problemas. De óleo diferente, viscosidade. A gente teve casos aí de tratores, de clientes que tem uma frota mista de equipamentos, né? Onde ele padronizou tudo com Highguard. Tá? Só lembrando aí, pessoal, que esses assuntos são todos de graça, né, pessoal? Mais uma vez, né? São assuntos úteis e de graça. Que deu 50 minutos, o Thiago. Amanhã talvez não volte, o pessoal vai. Acho que é porque eu cheguei, cara. Tá louco aí. E o pessoal continua perguntando, mas vamos lá, né, Thiago? Vamos ter que responder. O Acácio está perguntando aí. Todas essas informações de troca desses óleos, Acácio, a gente tem no manual do operador. Mas usando o óleo Highguard, que é o óleo hidráulico para esse sistema do trator de conjunto plantio, plantadeira, plantio, trator e plantadeira, é o Highguard. Então a troca ocorre a cada 1.500 horas, visto que não esteja contaminado, tá bom? Dentro do trabalho normal dele ali, 1.500 horas o período de troca desse óleo, tá bom? E a cada 750 horas você troca os filtros hidráulicos, hidráulico da transmissão, tá bom? Pessoal, amanhã tem mais. Amanhã tem mais, né? A gente tem a nossa live, 7h30 da manhã, 7h30 da noite. Não deixe de se inscrever nos nossos canais, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, para sempre estar acompanhando as novidades que a gente está postando lá. A gente sempre está subindo vídeo. Lembrando que esses vídeos ficam gravados lá nos nossos 2 canais, né? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, quem está chegando agora. E tenham uma excelente noite para vocês aí, uma excelente noite para você, Flávio. E espero que a gente esteja aqui amanhã, todos às 7h30, com fome de conhecimento. Porque com conhecimento, o agro não para. Perfeito. Bom descanso a todos. Obrigado, Eduardo, e obrigado a todos pelo empenho até agora conosco, e também o Thiago, que está aqui nos bastidores nos ajudando. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, pessoal, até amanhã.